Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Papo com Pancho, esse programa de entrevista que é transmitido semanalmente aqui pelo pancho.com.br, pelas redes sociais do Pancho com BR, tanto Facebook quanto YouTube, e também pelo Facebook do nosso parceiro, o blog do Jaime, ou seja, os seguidores do blog do Jaime também podendo aí assistir as entrevistas que eu faço aqui toda a semana. Se você não conhece o programa, vá lá, se inscreva no canal no YouTube, procura por Pancho com BR, siga Pancho com BR também no Facebook, que por lá que eu coloco sempre a agenda de quem vai ser entrevistado aqui no programa. Nessa semana, eu fiz questão de trazer uma pessoa que orgulha muito a nossa cidade, já há muito tempo, né? Há muitos anos que ela é destaque mundial no que ela faz, e enche o blumenauense de orgulho, com certeza, principalmente aquele blumenauense que gosta do esporte, que é esportista, ou que em alguma época da vida praticou esporte. É o meu caso, eu fui nadador em alguma época da minha vida, e por isso eu costumo e gosto muito de acompanhar tudo que acontece por aqui. Conosco, então, a nossa rainha do handebol, Duda Morim. Muito boa noite, Eduarda. Eu estou falando boa noite porque, na realidade, eu vou até explicar. A gente está gravando essa entrevista, mas eu vou reproduzi-la na noite de quarta-feira, por isso que eu estou dando boa noite para todo mundo. Tudo bem, Duda? Tudo bem, então boa noite a todos. Obrigada, Pancho, pela oportunidade. Sempre bom falar um pouquinho com o Blumenau, né, com o Brasil. Então, bora bater um papo bem legal. Não, eu imagino que deve ser bacana poder matar saudades de alguma forma, né, do pessoal daqui também. Eu queria primeiro saber onde é que tu estás, Duda, porque eu sei que tu jogavas ou jogas ainda por um time da Hungria já há muito tempo, mais de 10 anos, se eu não me engano, mas parece que está havendo uma mudança aí. Então eu queria saber onde é que estás exatamente, em que situação estás agora. Bom, no momento eu estou na Macedônia, mas eu acho que a hora que essa entrevista sair eu já vou estar na Rússia. Então eu estou mudando de clube esse ano. Eu fiquei 12 anos na Hungria, no clube Győri Algieto, e agora eu estou indo para a Rússia, para o clube Rostov. É uma mudança bem grande. Inclusive eu estou aqui em casa agora, colocando tudo na mala, vendo o que eu levo para lá. Mudanças, então, grandes mudanças pelo jeito, porque depois de 12 anos, né, mudar de time, de ambiente, enfim, deve ser difícil, tá, de certa forma, né? Sim, é um desafio bastante. Eu precisei de bastante coragem para tomar essa decisão, essa que é a verdade. Eu gostaria meus planos era terminar minha carreira lá na Hungria, mas acabou que veio essa oportunidade. Eu pensei, né, por que não? Sempre tive curiosidade de jogar em algum outro clube. Também é um clube excelente, entre os 5, 6 melhores da Europa. Para mim vai ser um lugar novo, para aprender um pouquinho com uma nova mentalidade, uma nova cultura, talvez uma nova língua. Falo húngaro, agora eu vou tentar também falar um pouquinho de russo. Legal, eu tô bem animada, tô esperando já para chegar lá. Que legal, que legal. Me diz uma coisa, eu quero falar um pouquinho das Olimpíadas de Tóquio, né? A Duda acabou de ajudar a representar aí a seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio. A gente não teve, infelizmente, uma participação vitoriosa, mas da mesma forma, uma participação que nos orgulha muito, porque a gente acompanhou, com certeza, torcemos todos por vocês. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar ao pódio, chegar a uma final, enfim. Mas sempre que a gente vê, a gente realmente gosta muito, e principalmente um esporte que é muito difundido aqui na nossa cidade, nas escolas. A gente sabe que todo mundo costuma jogar, ou pelo menos tem a oportunidade de jogar handebol. Duda, qual a avaliação que tu faz dessa Olimpíada de Tóquio agora em 2020? 2021, na realidade, Tóquio 2020, que foi em 2021, né? Tem coisas positivas e negativas, né? A negativa, eu acho que o nosso objetivo era classificar. A gente não conseguiu nem isso, então isso para mim acaba sendo uma frustração, lógico, mas também dá para entender porque a gente estava realmente num grupo muito difícil. A gente começou muito bem, então a gente empatou com né, que agora ficou em segundo lugar com a Rússia. O segundo jogo a gente ganhou da Hungria e depois a gente teve uma caída, assim, a gente não conseguiu jogar tão bem. Dos 5 jogos, eu acho que 4 a gente foi bem. Realmente, da Espanha, o jogo da Suécia foi onde faltou um pouquinho de detalhes, a gente perdeu ali de 1, 2 gols. O handebol é sempre muito nivelado, né? Sim, verdade. O jogo, realmente, a gente não conseguiu ir muito bem. Então, assim, eu vejo coisas positivas, porque é uma equipe que é um primeiro ciclo, praticamente. Eu acredito que tinha apenas 4 atletas que eram mais experientes. Acho que tinha umas 8 atletas que estavam indo pela primeira vez na Olimpíada. Então, assim, foi uma performance boa para uma equipe que não tem tanta experiência internacional.
Então eu vejo como uma boa participação, também um privilégio, né? Acho que jogar uma Olimpíada no meio de uma pandemia dá certo tudo. Verdade. Então, também teve essa parte que foi positiva. Essa foi tua terceira Olimpíada, Duda? Eu não lembro muito bem. Quarta já, né? Meu Deus do céu, como passa o tempo, que loucura. E uma Olimpíada totalmente diferente, né? Porque no meio de uma pandemia, sem público, eu queria que tu contasse um pouco dessa percepção. Tóquio já é diferente, né? Já é um país totalmente diferente. Eu tenho maior curiosidade de conhecer o Japão, mas a Tóquio já é diferente e com pandemia, sem público, deve ser mais estranho ainda, né? Me conta um pouquinho dessa experiência. Sim, foi estranho, essa que é a palavra. Eu acho que a questão de testar todo santo dia, eu acho que isso é muito chato pro atleta, mas é lógico que Vocês eram testados todo dia, diariamente? A gente tinha que testar. Antes de chegar também, então assim, a gente teve que seguir muito protocolo, a gente não podia sair da vila. Em um outro momento que a gente foi, por exemplo, jogar o Mundial no Japão, a gente conseguia visitar uma cidade, fazer um passeio turístico num dia livre, ali foi só vila, quadra, então máscara, assim, o tempo todo, sem pensar, né, então isso foi um pouquinho ruim. A questão do público, eu acho que a gente já estava acostumado, é lógico que a gente sempre sente falta, mas os campeonatos europeus todos já estavam acontecendo sem público, então isso a gente já tinha tido tempo para se adaptar, mas é lógico que uma Olimpíada é sempre especial, e seria mais especial se tivesse público, mas, assim, como eu falei, eu acho que já é uma sorte, um privilégio que aconteceu, né? Para o atleta seria muito frustrante não acontecer uma Olimpíada, a gente treina tanto para chegar nesse momento, tem gente que está na primeira Olimpíada ou está na última. De qualquer maneira, uma Olimpíada é especial, então eu estou feliz que a gente pelo menos conseguiu jogar. Eu fico imaginando que, como o japonês costuma ser disciplinado, regradinho, essa questão das normas sanitárias dentro da Olimpíada deve ter sido muito exigido de vocês o tempo todo, imagino eu, né? Sim, eles evitavam, né, que a gente cruzasse com outras equipes, com o nosso vestiário era mais separado dos outros, eles sempre pediam para a gente colocar o álcool na mão, então, e eles são muito organizados e muito queridos, nossa, eles são assim, prestativos, o que a gente precisava, eles conseguiam para a gente também teve uma estrutura boa por causa do COB, eles tiveram umas outras bases, né, não só na Vila Olímpica, na quadra oficial do comitê organizador, mas a gente, por exemplo, teve uma outra base na cidade de Ota, onde tinha quadra de handebol, onde a gente tinha comida brasileira, então até que foi, assim, foi uma experiência positiva, apesar da situação da pandemia. E o desempenho é complicado, né, Duda? Porque vocês entraram num grupo muito difícil, como tu disseste, e na Olimpíada não tem jeito, né? Tem que todos os jogos ser muito bom, tem que ser um jogo atrás do outro no melhor desempenho possível, né? Senão, se tiver um joguinho como aconteceu com vocês que não foi tão bom, aí o risco já aumenta mais de cair fora, né? Sim, essa questão do desempenho é algo que o atleta sempre procura, né? Ter e tá jogando bem e tá num momento bem, mas eu acho que para essa geração, eu acho que geralmente, como é que eu posso falar? Talvez a questão de ser uma primeira Olimpíada, eu acho que pegou um pouquinho, sabe? Entendi. Eu acho que é muito diferente tu jogar uma primeira e uma segunda, onde tu vem com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de calma, no momento que a gente precisa ter. Então, acho que ali um pouquinho a gente acabou pecando. Mas é isso, as pessoas que estão na seleção têm que estar sempre focadas para ter sede, né? Não trabalhar só esses 6 meses antes da Olimpíada, mas um ciclo inteiro, é uma coisa que tem que ter organização. Inclusive, agora a seleção não sabe o que vai acontecer, se vai continuar a mesma comissão técnica. Inclusive, o nosso preparador físico foi um blumenauense, hein, o Fausto. O Fausto, não é verdade? Um abraço para ele, para o Graciano também. Então, assim, a gente não sabe ainda como é que vai ser a comissão técnica, e é isso, né? A gente tem que se virar com o que tem, a gente não tem a estrutura. Uma coisa interessante que eu vi, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar que conquistaram a medalha são os países que mais investem. Eles têm equipe A, equipe B, eles têm uma super estrutura nas categorias de base, eles têm investimento, então, assim, não é por acaso que, né, eles estão com a medalha no peito agora. Sim. Então, é lógico que a gente tenta compensar de alguma maneira, a gente tem muito atleta jogando na Europa, mas tem muita coisa por trás ainda, porque a gente não consegue chegar numa medalha olímpica. Mas continuar trabalhando, né? A gente tem. Não tenha dúvida. E que bom que sirva de exemplo, né? Como tu disseste, se os 3 medalhistas são exemplares no investimento e no trabalho antes de uma Olimpíada,
com certeza isso a Comissão Técnica Brasileira tem que estar de olho nisso para poder se programar melhor, né? Porque isso dá resultado, a gente está vendo claramente isso, né? Que dá resultado, com certeza. Apesar de não ter público, Duda, vocês podiam participar, assistir aos jogos de outras modalidades, ou mesmo do handebol masculino, né? Podia ter uma torcida interna, vamos dizer assim, né? Na verdade, é que a gente conseguia ver pelos links, né, nos quartos, porque geralmente o COB ele faz áreas de convivência, então, para a gente interagir com outras modalidades, mas por causa da pandemia não tinha nenhum. Presencialmente não podia. Vocês... Não. Então a gente acabava assistindo um pouquinho, eu acho que o mais que eu assisti foi o handebol masculino mesmo, mas eu assisti outras modalidades, eu não assisti porque não adianta, um dia tem jogo, o outro dia tem que estar já preparando, tem treino, tem vídeo, Sim. tem que recuperar, então na Olimpíada a gente não consegue aproveitar tanto os outros jogos. Entendi. O handebol masculino que também tinha um representante aqui de Blumenau, né, Duda? O do Rudolf também foi. Se não me engano, foi a primeira Olimpíada dele também, então parabéns para ele, continue trabalhando. Eu acredito que ele tem ainda uma grande carreira, né? Tem no mínimo aí mais 10 anos de carreira, então tem muito sucesso ainda para trazer. Tá novinho ainda, né? Sim. Duda, nós te veremos na França em 2024? A princípio, não. Eu não tenho mais planos de continuar treinando, né? Tanto tempo. Eu ainda não falei nada oficialmente, se eu vou continuar ou não. Eu estou esperando o momento, assim, de ter coragem quando vir a convocação. Eu vou ter coragem de dizer que não, mas para Paris, né, não está nos meus planos. Eu quero jogar só mais um ano. A mulher tem que ter essa decisão, né? Como eu quero ter família, como eu quero ter filhos. Sim. Eu já estou com 34, eu não consigo... Energia eu tenho, né? Eu poderia... Talvez para a seleção não, eu acredito que a idade pegaria, as outras já teriam que estar chegando, mas no clube teria condições de jogar, mas não adianta. A gente tem que decidir que também... Vem a hora da família, vem um outro momento na nossa vida. Sim, com certeza. São fases, né? Ciclos, né? Tanto até, Duda, pelo que eu entendi, tu tens um contrato de 1 ano agora com esse time na Rússia, é isso? Sim, é 1 ano e eu pretendo terminar, porque já antes da Olimpíada eu já tinha o plano, né? De jogar a Olimpíada e jogar mais a temporada até engravidar, que eu tinha no contrato que podia. E veio a pandemia e mudou um pouquinho, porque daí eu tive que esticar para chegar na Olimpíada. Não fazia sentido terminar a carreira durante a pandemia, não teria que terminar de uma carreira tão bonita como essa, na minha opinião, teria que finalizar de uma maneira mais bonita. Então eu decidi ir até a Olimpíada e nesse meio termo veio essa proposta que acabou adiando um pouquinho mais, mas é isso mesmo. Eu acho que eu e meu marido, a gente tem bem certo que é só mais esse ano e depois vamos descansar, chega. Sim, cuidar da família, né? Isso que é importante também, né? Ou seja, cuidar do casamento em si, dos filhos que estão por vir e assim por diante. Esses são teus planos, pelo menos, é o que tu deixou claro, né? Sim, se Deus quiser. E depois tu trabalharias com handebol mesmo, Duda, tu tens outra área aí que tu gostarias de atuar trabalhando ou de outra forma? Eu gostaria de continuar trabalhando com handebol. Eu estou fazendo mestrado agora em administração esportiva. Mas eu acho que nessa transição eu acho que é sempre difícil. Eu não tenho uma ideia exata do que eu quero, aonde. Na Europa eu acho que tem mais oportunidades, mas eu também não fecharia as portas para voltar para o Brasil. Então, eu acho que vai dependendo um pouquinho do que aparecer mais para frente, mas eu tenho vontade, sim, de trabalhar com handebol, talvez com seleção, talvez uma federação internacional, se tiver essa chance. Mas eu acho que isso vai aparecer um pouquinho mais para frente, vamos ver. E voltar para o Brasil, Duda, tem planos para isso? A princípio, a minha ideia é ficar aqui na Europa. O meu marido é da Macedônia e a gente tem a estrutura aqui, mas eu também teria estrutura para voltar para o Brasil. Então, a gente tem esse privilégio de se aparecer qualquer oportunidade que eu goste, que tenha nas nossas vidas, eu posso também voltar para o Brasil. Mas o momento agora é para a Macedônia. Vamos ver o futuro nos preserva. Sim, com certeza, com certeza. Bom, a tua carreira, vamos dizer assim, que está na fase final, como tu disseste, né? Não está terminando aí com uma medalha da Olimpíada, né? Infelizmente. Mas, em compensação, nesse mesmo ano, tu foste reconhecida como a melhor jogadora de handebol no planeta na última década, né? Uma votação popular ainda, o que é mais bacana ainda, né? Me conta um pouquinho desse reconhecimento, Duda. Sim, graças a Deus eu tenho bastante gente que gosta do meu trabalho, então é só pedir voto que a gente ganha sempre as votações. Mas é muito lindo, acho que foi como tu falou, um reconhecimento que me deixou muito feliz.
esses anos todos. Por isso que hoje também eu não tenho muita dúvida, deixar ou não o handebol, porque eu vivi o máximo sempre, eu sempre dei o meu máximo esses 12 anos também que eu tive no Győr. A gente ganhou 5 Ligas dos Campeões, foi onde a gente também ganhou o Mundial com a seleção. Exato. Então, muitos momentos bons e não sei, eu acho que esse prêmio acabou coroando a minha carreira. Quando eu olho para trás, eu vejo com muito carinho, é muito especial. Realmente acho que eu saí do Brasil com sonhos, vamos dizer assim, pequenos. O primeiro sonho era ser profissional, aí depois que veio, eu quero ser uma das melhores do mundo, eu quero ganhar uma Liga dos Campeões. Então foi assim, aos poucos, acontecendo. Tive esse privilégio de ter bastante título, a medalha olímpica não veio, realmente essa que faltou, mas de resto eu ganhei tudo e vivenciei tudo e conheci muita gente boa no caminho, muita gente que me ajudou, e agora também, né, no caso da votação, votou também. Então, só tenho a agradecer a todo mundo que acompanhou, que sempre torceu por mim. É uma carreira assim muito linda, graças a Deus. Foi uma eleição promovida por um site esportivo, se eu não me engano, né? Um site especializado, né, Duda? É um dos sites mais reconhecidos na Europa, né? Assim, do mundo do handebol, Handball Planet. Então, eles têm todas as notícias e todo ano eles fazem votação também para melhor da temporada. E aí eu não sabia dessa da melhor da década e quando apareceu eu fiquei bem feliz. Bacana. Nessa carreira vitoriosa, Duda, qual o ponto alto aí da tua carreira, tu achas? A conquista do Mundial com a seleção brasileira em 2013, se eu não me engano, né? Pode ser considerada aí o ponto alto dessa carreira? Não, eu acho que foi um dos pontos, né? Depois disso eu tive também vários momentos excelentes com o meu clube, por exemplo, 2018, 2019, até onde eu fui a melhor da Europa pela Federação Europeia. Então, graças a Deus, eu tive sempre esse privilégio de me manter no topo, né? O que é bastante difícil. Mas em questão de resultado, infelizmente, a nossa carreira o currículo só vai isso ali. Talvez a questão de ser o resultado mais expressivo da seleção foi em 2013, e também naquele mesmo ano foi onde eu conquistei a primeira Liga dos Campeões. Mas teve outros ápices também, outras Ligas dos Campeões que eu consegui conquistar e outras temporadas boas, ainda bem. O bom é isso, né? Porque é uma carreira de sucesso, vitoriosa, não é à toa que foste escolhida a melhor jogadora da década, né? E tens também esses títulos todos. E o bom é que poder parar quando achas que é necessário parar, né? Não foi uma lesão, não foi um problema externo. A tua cabeça mesmo é que disse, não, chega, agora eu tenho que cuidar de outra parte da minha vida, né? Isso deve ser muito gratificante, né? Poder planejar isso, poder decidir isso, né? Sim, a gente vê bastante outros atletas, né, com casos diferentes, alguns que têm a necessidade de continuar jogando, ou alguns que gostam tanto e que têm que parar por causa de uma lesão. Graças a Deus, é gratificante terminar assim, realmente. Sempre foi um dos meus objetivos terminar, né, mais ou menos no topo, ou ali descendo um pouquinho só, para ficar essa boa imagem na cabeça das pessoas, para ficar esse orgulho, né, do jeito que eu representei o handebol do mundo na Europa, no Brasil também. Então era mais ou menos esse meus planos. Eu fico feliz que minha família me ajudou, meu marido, para dar tudo certinho durante esse tempo todo. Então agora, e outra coisa também que eu penso, que a gente tem que ter energia, a gente vai ter que ter um segundo emprego, né? O atleta, ele tem 2 carreiras, geralmente as pessoas se aposentam lá por 60, o atleta não, se aposenta ali por 34, tem uma crise, vamos dizer assim, durante essa transição, e depois tem que ter energia para o segundo emprego. Então tem muito mais desafio pela frente na minha vida. Duda, eu queria resgatar um pouquinho a tua história, né, no handebol, né? Tu és blumenauense, nascida aqui, se eu não me engano, estudavas na Escola Barão do Rio Branco quando começaste a namorar, a frequentar as aulas de handebol. Me conta um pouquinho de toda essa origem aí e de como isso se construiu e foi sendo construído até chegar nesse patamar que estás hoje. Eu acredito que ali na Escola Barão do Rio Branco o esporte era muito forte sempre, né? Voleibol principalmente, né? Eles tinham uma coisa com o vôlei muito forte, né? Eles tinham várias modalidades, inclusive o Fausto também era atleta olímpico, né, de handebol. E a minha irmã também estudava ali, ela que jogava e já participava, já fazia parte da seleção. E foi assim que começou, batendo bola, com convite. Acabou que o técnico acabou falando, você tem talento, tem que investir. Aí depois eu fui indo para jogar pela cidade, nas equipes né, infantil, acho que eu cheguei em cadete, depois juvenil,
e depois no juvenil eu já fui para São Paulo. Então o Graciano, o Robson, esses meus técnicos, os primeiros técnicos falaram que eu tinha bastante talento, foram na minha casa, né, convencer o meu pai para deixar a gente seguir a carreira. Teve isso também, teve que ir lá convencer os pais. Eu não sei se, né, eu não sei se meu pai imaginava que era isso que ele queria para a gente seguir uma carreira esportiva, mas acabou assim que nunca fizeram nada contra, sempre deram um apoio. Ali com 15 anos eu já fui para São Paulo com a minha irmã também, então imagina, minha mãe ficou sem as 2 meninas em casa, a gente tem mais um irmão, mas ficou sem as 2 meninas. Então foi assim que começou, mas eu acredito que eu sempre fui muito focada, sempre que... A minha memória não é muito boa, mas quando eu converso com as minhas amigas, elas falam que eu sempre já tive esse foco, que era um pouquinho diferente dos outros atletas. Eu acredito que ali com 14 anos eu já sabia que eu queria ir para a Europa, não sei porquê, eu já queria ser profissional, eu já queria ir para a Europa, eu já amava handebol. Então foi assim que começou, construindo ali em Blumenau, né, pegando esse talento, construindo, indo para São Paulo, treinando mais ainda, jogando mais ainda, e depois na Europa foi onde terminou tudo. A gente tem vários exemplos aí de esportistas, de jogadores de handebol, principalmente, aí, que atingiram algum sucesso, tanto na seleção brasileira como em nível mundial, né? A gente falou aí do Fausto, tem agora também o Hackbart, que está se destacando. Blumenau faz um bom trabalho de base com o handebol, tu achas, Duda, vivendo o que tu viveste aí na Europa, né? E em outros países também, nas competições que tu frequentavas, ou mesmo tendo contato com pessoas de outros países, onde o handebol é também valorizado. Tu achas que aqui em Blumenau, nas escolas, a gente faz um bom trabalho de base e é por isso que a gente colhe esses frutos? Sim, eu acredito que tem um ótimo trabalho de base. Eu acho que é que com o tempo vai tendo menos estrutura, né? Menos recurso financeiro. Essa é a diferença que eu vejo. Quando eu comecei, tinha uma estrutura muito melhor para crescer dentro do esporte. Hoje já tem o handebol, não tem quase nada de dinheiro, é muito escasso, então é muito difícil trabalhar. Mas eu acredito que no Brasil a gente tem sorte de ter profissionais que amam muito o handebol. Então, por isso que eu acho que a gente tem ainda uma base, não só em Blumenau, mas em várias outras cidades. A gente tem várias atletas com muito talento, que gostam, que podem dar muito certo. Só que chega em uma idade que ali na base é lógico que o pai consegue ajudar, a mãe consegue ajudar, mas tem uma hora que com 15, 16 anos a pessoa tem que começar a trabalhar ou receber um salário do clube, e aí é ali onde a gente perde muito atleta, porque não tem uma estrutura para... Ou a atleta tem que... Ainda um dos meios é ter que ir para a Europa, ou tem muito pouca opção assim de clube no Brasil. Então acho que esse é o problema, mas é questão de base que tu perguntou. Eu acho que a gente tem ótimos profissionais que sabem treinar bastante as nossas crianças, e por isso que eu acho que sai tanto talento também. Mas essa questão financeira que tu falaste, né? Isso está falando em relação ao Brasil, a Blumenau, ou de uma maneira geral, assim, o investimento diminuiu muito em todo o planeta nesse caso? Eu acho que mais no Brasil. Acredito que a nossa população passou por problemas muito grandes, e isso acabou atrapalhando, porque até uma liga nacional que a gente tinha que funcionava bem, acabou praticamente se acabando. Então tá assim, tá se acabando, né? Não tem mais equipe. Então agora mudou a presidência, vamos ver se tem como ter uma respirada, talvez se aparecer um novo patrocinador, mas realmente ali principalmente depois de 2016 diminuiu o investimento muito no Brasil, principalmente no geral. Eu moro na Hungria, ali o investimento só aumenta. Em 2020, inclusive, eles abriram 6 academias de handebol no país. Caramba! 3 no feminino e 3 no masculino. Então, eu acho que cada lugar tem uma realidade diferente também. Sim, verdade. Tem países clássicos, aqueles... Porque, assim, a impressão que eu tenho é que o leste europeu e a Escandinávia são as referências do handebol, né? Sim, são. Por exemplo, a Rússia, elas não deixam... O atleta que joga na seleção não pode jogar em outro país. A liga delas é tão forte, eles constroem... Bom, enfim, academias, muita gente treina muito, eles têm bastante curso para treinador, né? Sempre está atualizando para também ter melhores treinadores, para ter melhores atletas. França também, a Noruega, tá todo momento eles se têm em fase de treinamento, eles estão reunidos. Se a atleta não pode vir, tem sempre uma outra atleta para pegar esse lugar. Às vezes no Brasil falta atleta de alto nível para estar na seleção. Às vezes, em alguns momentos a gente vai para uma seleção onde 5, 6 atletas sabem que estarão dentro da equipe, e isso é muito negativo. Seria mais importante a gente ter mais concorrência para trabalhar muito mais, trabalhar o ciclo inteiro.
Mas é isso, geralmente a Rússia que tem mais estrutura, a França também, a França tem masculino e no feminino, na Noruega mais no feminino, na Rússia também mais feminino, eles são realmente diferenças de investimento. Eu percebi isso muito porque eu tenho uma irmã que mora na Dinamarca, em Copenhague, né? E no Natal de 2013, se eu não me engano, eu estive lá e estava passando os jogos se eu não me engano, era do Mundial, posso estar enganado, não lembro muito bem. Mundial europeu em dezembro, geralmente. Então deve ter sido. E acho que era um jogo era Dinamarca, eu não sei com quem que eles estavam jogando agora. Mas não vou dizer que o país e a cidade paravam, mas eles transmitiam os jogos pela TV, todos eles, e o pessoal, e a minha irmã, que não é dinamarquesa, é daqui também como eu, parava para assistir também, porque adorava, e óbvio, ela tem um histórico também, ela estudou aqui no Pedro II, na época do colégio dela, e também jogava handebol nos Jogos da Primavera, não chegou a jogar os Jogos Abertos, mas sempre estava atuando, então ela tem uma queda assim, mas a gente percebia que a cidade como um todo acompanhava isso, né? E aqui a gente já não vê muito bem isso. Exatamente. A gente. E aqui eu não sei, eu tenho uma percepção, quero até que tu me ajudes a avaliar isso, porque eu fui atleta também, eu nadei no Ipiranga e depois no Cacetiro por uma época, participei de alguns Jogos Abertos. E depois, como jornalista, também acompanhei coberturas de Jogos Abertos, né, que eram muito bem cobertos, vamos dizer assim. A gente trazia muita informação, né, o jornalismo se aprofundava demais nos Jogos Abertos. Eu lembro que uma época eu trabalhei na TV Galega e a gente ia com uma estação móvel. A gente não, né? Eu não ia, mas os repórteres de esportes iam com uma estação móvel, com um estúdio móvel para fazer as transmissões dos jogos, para acompanhar dia a dia o que acontecia nos Jogos Abertos. E, de repente, não sei o que aconteceu, se acabou, ou seja, os Jogos Abertos continuam, eles existem ainda, mas a mídia, de certa forma, ou as pessoas, e por isso talvez a mídia não dá mais tanta atenção aos Jogos Abertos, né? E ao esporte como um todo, imagino eu, sabe? Às vezes a gente se resume a futebol e quando vem as Olimpíadas a gente olha para o vôlei, para o basquete, para o handebol e algumas outras que a gente tem destaque. Medalha, né? Tu sentes isso também, principalmente aqui em relação à nossa realidade aqui no Brasil? Eu não consigo talvez ver tão de perto isso, mas eu vejo que diminuiu hoje e o que tem tá totalmente nas mídias sociais, né? Então, exatamente. Não tem mais nada assim presencial. Não sei, por exemplo, no Bior, 6 mil pessoas sempre tem. Ali, talvez no SESI, antes até a mãe, o motorista, todo mundo ia assistir, né? O motorista Verdade. Agora eu acho que não sei se perdeu interesse ou não sei se falta também propaganda, enfim, eu acho que numa estrutura toda falta. Acho que a partir do momento que tem investimento, vai acabar investindo em marketing. Então, investir em marketing vai trazer pessoas para dentro dos ginásios. Então é uma consequência. Eu acho que talvez a evolução de tudo. Que eu dava entrevista, eu ficava nervosa na época. Que loucura, né? Que loucura. Eu não sei, eu acho que tudo bem, a evolução das coisas, a internet tem desviado a atenção das pessoas de muita coisa, eu acho. Em contrapartida, também tem ajudado a chamar a atenção para outras coisas também. Acho que o brasileiro nunca esteve tão envolvido politicamente, por exemplo, né? Então, tem prós e contras, né? Mas eu sinto muita falta dessa história dos Jogos Abertos, da gente torcer por Blumenau nos Jogos Abertos, acompanhar de fato, né? Ver se vai ganhar mais um troféu ou não. Nós sempre fomos, né, muito bons nos Jogos Abertos. Tinha desfile com o carro de bombeiro pela cidade, com os troféus, com os atletas, né? Então, e de repente a gente perdeu isso, não sei exatamente por quê. Eu espero que de alguma forma a gente consiga recuperar, né? Sim, até numa Olimpíada, né? Geralmente os atletas, por exemplo, a mídia de Blumenau acompanhava um pouquinho antes da Olimpíada, agora vem muito pré-Olimpíada, 6 meses, aí começa a fazer uma entrevista ou outra. Na maioria eu, graças a Deus, sempre tive sorte, assim, sempre acompanharam minha carreira em todos os momentos. Mas eu acho que tem bastante atleta novo aparecendo também, esportes novos e, enfim, tem que ter mais interesse e mais cobertura da mídia também. Para o handebol, até que, assim, dentro das mídias sociais, existe uma procura muito grande. A gente tem muito atleta que segue a gente na Europa, às vezes até vai para assistir jogo, pede ticket mas assim no Brasil eu acho que falta um pouco mesmo. Tá mais ou menos centralizado dentro das mídias sociais agora.
E o handebol, não sei, eu sempre tive essa impressão do handebol ser meio que o patinho feio dos esportes coletivos de quadra, né? Porque veio o voleibol com uma leva gigantesca, aquela coisa da medalha de prata nas Olimpíadas, de ouro depois, ou seja, voleibol, né? Para mim, dos esportes de quadra, parece ser o mais relevante aqui. O futsal, obviamente, por ser futebol, daí o basquete, pela popularidade, eu acho que o basquete talvez tenha mais apelo popular. E o handebol, apesar de ser, aqui em Blumenau, pelo menos, a gente acompanha nas escolas, sempre ser muito incentivado, de termos atletas como você, como o Fausto, como o Hackbart, né, a gente só tem contato com o handebol, geralmente, o público em geral, eu digo, né, nas Olimpíadas, né, que é aí que a gente volta os olhos para o esporte, né. Ou numa final de uma Liga Nacional, que talvez... Mas também. Tem, hoje em dia, até que tem o canal olímpico, né, do COB, que de vez em quando mostra um jogo de classificação. Sim. Mas, por exemplo, a ESPN Brasil passou o handebol masculino, não passou o feminino, aí não dá para entender também por que escolhe certos jogos, não escolhe outros, por que talvez não cobre um pouquinho também o handebol da Europa, que é legal, a Liga dos Campeões. Mas no Brasil, a Liga Nacional tem pouca transmissão, agora que a TNT Sports, se eu não me engano, mas é só online também, não tem mais essa coisa de chamar o público, vem para o ginásio, tem jogo, tem alguma coisa de interação com os fãs, não tem, isso fica realmente só na internet. Que coisa. Bom, a gente já está com 30 minutos de conversa, eu disse que não ia passar muito disso, né, Duda, porque estás no meio de uma mudança, né, de um país para o outro. Tem que voltar as minhas malas agora. As tuas caixas e malas, exatamente. Eu queria só que tu deixasse alguma mensagem, Duda, para quem está aí começando, para quem precisa de um incentivo para fazer um esporte, ou até para começar no handebol. Que mensagem que tu pode deixar para esse pessoal, para os pais das crianças também, né, que demonstram interesse no esporte e que deveriam ser incentivados nesse momento, imagino eu, né? Eu acredito que os pais sempre têm que incentivar, principalmente se o atleta tem talento, e depois descobrir maneiras de crescer dentro do esporte. Às vezes, eu estou falando um pouquinho, né, ali quando o atleta é um pouquinho maior, mas, claro, por exemplo, tem atleta que não está jogando numa equipe, tenta achar outra equipe onde vai jogar, onde vai conseguir. Falar com o técnico, na maioria das vezes, o técnico tem a resposta do que tu precisa evoluir, do que tu precisa trabalhar. Um técnico que te ama mesmo, eu lembro até o Graciano, ele vai deixar você crescer. Eu lembro que para ir para São Paulo foi muito difícil, é lógico que eles queriam que eu ficasse lá, mas eles deixaram, sabe, para a Europa também. Então eles incentivaram. Eu acho que se você gosta do esporte, se você tem talento, tem que investir, porque realmente dá retorno se você coloca os passos certos, se você tem dedicação. É um pouco mais complicado no Brasil, mas ainda tem chance, ainda tem espaço. E se o Brasil não der certo, ainda tem espaço na Europa. Sim. Então tomara que bastante gente continue investindo no handebol, porque é um esporte muito lindo, muito dinâmico e merece ser compartilhado. Verdade, querendo ou não, uma carreira esportiva é muito parecida com uma carreira corporativa, né? O jogador tem que investir nele mesmo, tem que planejar, né? Saber que caminhos traçar para atingir o objetivo dele, que é claro, ser cada vez melhor e ter oportunidades melhores, né? Então, no fim das contas, a gente é meio empreendedor da gente mesmo também no esporte, né? Sim, tu tem que também ter um pouquinho de, né? Tem que ter uma boa estrutura ao teu redor, não dá para isso. Tem que ter alguém que confia em você, alguém que te ajuda, alguém que também tem visão, então é isso, é algo empreendedor, você tem que meter a cara e ir embora. Certamente. Duda, um grande prazer te ter aqui, obrigado por aceitar para bater esse papo com a gente, acho bem importante a gente ter esse feedback, principalmente de quem passou por uma Olimpíada agora, é a quarta, mas foi a primeira de uma maneira meio estranha aí no meio da pandemia. Fico feliz mesmo, te desejo muito sucesso aí nessa nova fase, né, tanto no time da Rússia, quanto no futuro com a família também, com certeza. Obrigada, Pancho, pela entrevista. Também desejo muito sucesso para você, para o blog do Jaime. Acompanha também no Instagram, agora eu vou estar acompanhando você também. Bacana. Deixar um abraço para Blumenau, para minha família, principalmente para minha mãe, acho que ela é a torcedora mais fanática do mundo. Que bom, né? Acompanha, graças a Deus ela não enjoou ainda. Isso, para minha família toda, de Joinville também, de Blumenau, obrigada pela torcida, pelo carinho. E espero estar em Blumenau em breve. Ano que vem, acho que eu vou até ir com mais tempo. Geralmente vai 1-2 semanas, agora, depois da carreira, acho que vai dar para relaxar um pouquinho mais. E tomara que daqui até lá a pandemia também já esteja controlada, a gente possa se encontrar, conversar pessoalmente, quem sabe até gravar uma entrevista, uma conversa mais pessoal, né, Duda?
Estou na torcida para isso. Todo Tomara. mundo Obrigado mais uma vez, Duda. Obrigado a todo mundo que acompanhou a entrevista. Lembre-se de seguir pancho.com.br. É importante que vocês passem lá para saber quem vão ser os entrevistados da semana e também assistir as entrevistas que eu já fiz por aqui. Siga também @pancho.com.br no Instagram, no Facebook e no Twitter, que é por lá que eu divulgo quem eu vou entrevistar aqui. Um grande abraço a todos. Duda, obrigado mais uma vez e até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.